Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de tomar decisões e se manter fiel às suas decisões. Do tipo mais simples, como eu prometo que eu vou acordar cedo amanhã sem apertar a soneca, e amanhã você acorda e aperta a soneca e dorme mais um pouquinho, até decisões enormes de, eu tenho que escolher entre esse emprego e esse emprego, eu tenho que escolher entre este negócio e essa outra linha de negócio, eu tenho que escolher, sei lá, às vezes tu tá aí namorando e essa mulher e aquela mulher, enfim. Então, eu quero trazer isso porque eu acho que eu vou falar do ponto de vista de um cara que teve sempre bastante dificuldade de tomar as decisões certas e tenho enfrentado nos últimos anos uma enxurrada de possibilidades que às vezes pode deixar a gente meio tonto, assim, cara, dá pra fazer um pouco de tudo isso daqui. Tudo parece possível. Se tudo parece possível, fica muito difícil escolher, né? E aí para falar sobre isso, eu quero partir de um trecho deste livro que se chama Rebelião das Massas, do Ortega Gasset. Eu vou ler um trecho, é um parágrafo, não é longo, tá? Mas para quem está acostumado a ver Reels e TikTok, é um pouco. Então, fica comigo se você tiver paciência para isso, tá? Ele diz assim, olha: quando se fala da nossa vida, geralmente se esquece disto, que me parece extremamente essencial. Nossa vida é, em todo instante e antes de tudo, consciência do que nos é possível. Se em cada momento não tivermos à nossa frente mais de uma possibilidade, não haveria sentido em chamá-la assim. Seria apenas pura necessidade. Mas aí é que está. Esse estranhíssimo fato que a nossa vida possui a condição radical de sempre encontrar várias saídas à sua frente, que por serem várias adquirem o caráter de possibilidades entre as quais temos que decidir. Tanto faz dizer que vivemos ou que nos encontramos num ambiente de possibilidades determinadas. Normalmente se chama esse âmbito de as circunstâncias. Toda a vida é estar dentro da circunstância ou do mundo. Porque esse é o sentido originário da ideia de mundo. Mundo é o repertório das nossas possibilidades vitais. Eu vou comentar tudo isso daqui a pouco. Não é, pois, algo à parte e alheio à nossa vida, mas seu autêntico limite. Representa o que podemos ser, portanto, nossa potencialidade vital. Essa tem que se concretizar para se realizar, ou, dito de outra maneira, só chegamos a ser uma parte mínima do que podemos ser. Daí que o mundo nos pareça uma coisa tão enorme e nós, dentro dele, uma coisa tão miúda. O mundo, ou a nossa vida possível, é sempre mais que nosso destino ou vida efetiva. Agora, olha que coisa incrível. Ele está dizendo aqui. Ele começa primeiro estabelecendo uma coisa muito importante. Viver é basicamente decidir entre diversas possibilidades o tempo inteiro. Eu tenho mais de uma camiseta no meu guarda-roupa, então logo que eu acordo, eu já tenho uma possibilidade para escolher. Quando eu acordo, eu já tenho uma possibilidade, eu posso simplesmente levantar ou apertar a soneca e dormir mais 5 minutos, porque eles tendem a não atrasar o resto das coisas. Então, viver é a arte do possível. Isso me lembra o narrador de futebol, dizendo que futebol é a arte do impossível, né? Viver é a arte do possível. Isso significa que você sempre vai ter escolhas. Sempre. E isso é importante em 2 cenários, lembrar dessa ideia. No primeiro cenário, o cenário do desespero, onde parece que eu não tenho saída, parece que eu não tenho escolha. O Viktor Frankl, ele fala que quando você não tem uma escolha, é a vida te obrigando a mudar, ou seja, você ainda tem uma escolha interna. Então basicamente eu poderia dizer assim, quando não tem uma escolha externa a ser feita de fato, a circunstância não permite, eu tenho uma escolha interna a fazer. Te dou um exemplo muito simples. Em vários momentos da minha vida, que algo deu errado, eu tive a escolha entre permanecer triste, me lamentando, com um senso de autopiedade, ou levantar, bater no peito, limpar a sujeira das costas e enfrentar o problema e vencer ele. Acho que todos nós vamos experimentar situações inúmeras na vida dessa forma. Então, viver é sempre escolher, e escolher significa que, no geral, nós vamos ou fazer uma mudança externa ou fazer uma mudança interna. E aí ele traz um segundo ponto importante. Olha que legal. Ele fala assim, tanto faz dizer que vivemos ou que nos encontramos num ambiente de possibilidades determinadas.
Normalmente se chama esse âmbito de as circunstâncias. E aí que vem a coisa. Circunstância é sempre particular. Eu e você podemos ver os mesmos vídeos, assistir as mesmas aulas, ler os mesmos livros, e ainda assim é quase certo, garantido que nós vamos ter resultados bem diferentes. Imagina que nós dois, eu e você, fazemos curso de ganhar dinheiro, livro para ganhar dinheiro, fazemos tudo, aprendemos a crescer, a fazer coisas no digital. A minha circunstância é uma, e a circunstância sempre envolve uma infinidade de variáveis, mas a gente pode simplificar a título de exemplo, né? Pô, eu estudei numa determinada escola, li determinados livros, eu tenho determinada idade, eu moro num lugar determinado, e você é completamente diferente. Outra escola, outro lugar, outro tudo. Então, outra personalidade, outro modo de pensar. Então podemos nós dois fazer as mesmas coisas na internet. Nós dois vamos gravar vídeo todo dia, nós dois vamos escrever post no Instagram, tudo. E ainda assim nós teremos resultados muito diferentes. Nós podemos falar sobre o mesmo assunto. E ainda assim nós teremos resultados diferentes. Por quê? Porque deve-se levar em consideração sempre a circunstância. Isso é o que falha aqui no mundo digital, tanto da apresentação, eu que vendo para você um produto, igual eu tenho o projeto One Person Business, o projeto OPB, para você poder construir um negócio de uma pessoa só, fazer o teu negócio sozinho de dentro da sua casa. Link está na descrição, diga-se de passagem. Nós dois podemos começar um negócio, nós dois podemos fazer, e ainda assim teremos resultados dramaticamente diferentes, muitas vezes, porque as circunstâncias são muito diferentes. Então, eu como professor, não importa o que eu ensine, eu não consigo abarcar a tua circunstância. E muitas pessoas que falam aqui ignoram isso. Ignoram de ignorância, não é que elas fazem por mal, elas simplesmente não pensam nisso daí. Elas acham, tudo que eu te ensinar, eu não acho que dá para você executar 100% do jeito que eu te ensinei. Por quê? Porque eu não conheço a tua circunstância, eu não estou dando uma aula particular. Por isso que a mentoria, a consultoria tem um valor agregado superior, porque eu posso, numa consultoria, compreender parte da sua circunstância por você me explicar e aí te dar o conselho da forma correta. Agora, por outro lado, o consumidor, no caso eu, você que assistimos os vídeos, nós também ignoramos isso. Que quando eu compro um curso, vejo um vídeo, leio um livro, qualquer coisa que seja, aquele cara que está falando não conhece a minha circunstância e eu sou o responsável por adaptar aquele ensinamento à minha circunstância para ter resultado. Então, a circunstância muda. E isso é muito importante você saber, porque isso faz você arrumar a tua expectativa. Pô, dadas as minhas circunstâncias, a minha expectativa de sucesso nessa empreitada determinada que eu acabei de entrar é uma. Se as circunstâncias fossem outras, seria diferente. Mas isso não deve ser usado para ser uma espécie de um vitimismo, de uma retirada do teu potencial. Pelo contrário. Se a minha circunstância é essa, quer dizer que, cara, acredite você em Deus, sorte, destino, qualquer coisa que tu quiser. Você foi colocado nessa circunstância. Pode ser por acaso. Então você tem essa oportunidade única de lidar com essa circunstância específica. E você é o responsável por conseguir fazer isso. E se você tá, aí é uma crença pessoal, se você tá nessa circunstância, é porque é possível vencer nessa circunstância de alguma forma. Senão você não estaria nessa circunstância. Então nós temos que levar em consideração isso que ele chama de circunstância. Repeti muitas vezes essa palavra, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Mas ele continua. Toda a vida é estar dentro da circunstância ou do mundo. E aqui vem, porque esse é o sentido originário da ideia de mundo. Mundo é o repertório das nossas possibilidades vitais. Olha que coisa incrível. Ele está usando o mundo muito diferente da forma como eu uso para descrever a Terra, né? Qual é o mundo? A Terra, é onde eu vivo, este é o mundo. Mas ele está usando o mundo como uma espécie de local circunstancial. O mundo é, na verdade, todas as possibilidades que eu tenho. Esse é o meu mundo. Desse determinado, de certa forma, olhando assim, o meu mundo é diferente do seu mundo. Mesmo que nós estejamos na Terra, nós dois. Ou no Brasil, nós dois, ou sei lá.
Nós podemos estar na mesma casa e ainda assim temos, de certa forma, mundos diferentes. Por quê? Porque temos possibilidades diferentes. E uso um exemplo muito simples. Eu e minha esposa estamos na mesma casa. Somos a mesma família. Temos os mesmos 3 filhos. Mas nós não conseguimos fazer as mesmas coisas de maneira alguma. Primeiro, por uma questão simples, natural, biológica. Não posso parir um filho, por exemplo. Por outro lado, por uma questão de, olha, eu tive uma certa educação e ela uma outra. Eu fiz uma faculdade, eu sou engenheiro, minha esposa é bioquímica, entendeu? Nossa, nem é biotecnóloga, isso que ela é. Então, é muito diferente. Ou, não tanto talvez, engenharia química, biotecnologia, tem alguma parte que se intersecciona, mas ainda assim, atuações que podem ser muito diferentes. Então, mesmo nós dois, que temos 1 ano de diferença de idade, moramos na mesma casa, tudo muito próximo. São mundos diferentes. Até porque a forma como nós dois interpretamos o mundo e as coisas são muito diferentes. Isso significa que, coisa maravilhosa, a sua vida, no fim do dia, na última das instâncias, ela é responsabilidade completamente tua. Ninguém pode tomar a decisão por você, ninguém pode fazer por você, ninguém pode te salvar. E isso deveria ser libertador ouvir, e não o contrário. Por quê? Porque isso significa que algum controle você tem. E a gente, como ser humano no geral, eu vejo pelos últimos anos, conversando com tanta gente, nós temos um desejo meio insaciável por controle. De conseguir controlar vários aspectos da vida. Muitas vezes aspectos incontroláveis. Do tipo, eu quero controlar se faz sol ou se chove. Não dá para fazer isso. Eu quero controlar se uma pessoa vai me amar ou não. E você não tem tanto controle sobre isso. Você tem um certo nível de controle. Então, sabendo disso, você precisa, assim como eu e todos nós, assumir esse controle de verdade. Do tipo, a minha vida é responsabilidade minha, o meu mundo é um mundo com um conjunto específico de possibilidades e, portanto, sou eu que, em último caso, tenho que escolher e descobrir qual a escolha correta dentro deste mundo. Por mais que nós peguemos conselhos, nós jamais vamos conseguir conselhos que resolvam 100% da coisa para nós. Porque isso seria impossível, já que a outra pessoa não consegue perceber as coisas, a realidade da mesma forma que nós. E aí ele continua. Olha que legal. Ele fala assim: não é, pois, o mundo algo à parte e alheio à nossa vida, mas seu autêntico limite. Quer dizer, o mundo é o limite de onde minha vida pode chegar. Representa o que podemos ser, portanto, nossa potencialidade vital. Essa tem que se concretizar para se realizar, ou dito de outra maneira, só chegamos a ser uma parte mínima do que podemos ser. Cara, simples de perceber isso aqui. Por exemplo, eu tive acesso a campos de futebol, igual o Neymar. Então nós dois tínhamos a possibilidade de ser um jogador de futebol. Mas, dadas as circunstâncias da vida de cada um, inclusive a circunstância biológica da natureza do nosso corpo e nossa cognição motora. Então o Neymar certamente já nasceu melhor de futebol do que eu, de berço. Ao mesmo tempo, certamente ele esteve em circunstâncias que incentivaram mais e possibilitaram mais ele jogar futebol do que eu. Então é certo também que, além do talento natural, ele provavelmente teve mais tempo de jogo, teve mais gente incentivando ele a fazer isso e, portanto, ele teve um apreço emocional maior por isso quando era criança. O meu pai não liga muito para futebol, então eu nunca tive um incentivo a ser um jogador de futebol. Eu percebi logo cedo, eu não sou tão ruim, tá? Faço meus gols ali e tal, mas que eu teria que treinar demais para ser bom. E ser bom ainda não vira profissional. Então, nós dois nascemos com o mesmo mundo possível. Você entende que eu estou usando um exemplo ínfimo, ultra pequeno, de uma coisa enorme que poderia ser a quantidade infinita de possibilidades. Mas ele está dizendo exatamente isso aqui. O mundo, então, ele é o limite do nosso ser. E ele fala,
só chegamos a ser uma parte mínima do que podemos ser. Daí que o mundo nos pareça uma coisa tão enorme e nós dentro dele uma coisa tão miúda. O mundo, a nossa vida possível, é sempre mais que nosso destino ou vida efetiva. E aqui vem, eu acho que o drama que eu vivo muitas vezes, talvez você viva, que é qual escolha fazer? Ou será que a escolha que eu fiz é a certa? E muitas vezes a gente se pega olhando para trás e pensando, puta, eu deveria ter feito essa outra escolha. Ou no meio da nossa vida, da nossa escolha, eu escolhi isso daqui, duvidando dela e pensando, será que eu vou conseguir cumprir com isso daqui que eu escolhi? Do tipo, eu escolhi um determinado emprego, mas ele está muito mais desafiador do que eu imaginava. Eu conheci várias pessoas assim, aceitaram um certo trabalho, está muito mais difícil, eu não sei se eu vou dar conta. Aí você tem uma nova escolha. Ou é desistir, eu vou sair desse emprego, arrumar um mais simples, ou é enfrentar. Não, eu vou me desenvolver o máximo que eu posso para tentar dar conta disso aqui, seja o que Deus quiser. Mas a questão é, como nós temos essa enorme quantia de possibilidades, mesmo que por vezes não pareça, a gente sempre tem, existe um exercício simples que eu comecei a desenvolver com o passar do tempo na minha vida. Ou alguns. O primeiro deles é, uma vez que você tomou uma decisão, escolhi, cara, você vai dar o melhor de si por um tempo mínimo que você vai escolher para validar se foi a melhor decisão. Então você não vai ficar mais em dúvida. Cara, eu escolhi, já era. Pode ter sido a pior escolha, mas agora eu escolhi. Então agora eu vou fazer tudo o que dá para fazer para eu cumprir da melhor maneira possível com essa escolha que eu fiz. Do tipo, sei lá, às vezes tu escolheu uma moça, um rapaz para namorar aí, e aí passou uns 2, 3 dias, puta, será que eu devia ter começado esse namoro? Cara, não sei, mas agora que tu começou, faz o teu melhor e vê onde que pode parar isso daí. Te dá um tempo, vou me dar uns 3 meses aqui, vou me dar uns 6 meses aqui para descobrir se foi uma escolha correta. Ou às vezes tu escolheu abrir um negócio. Eu quero abrir um canal no YouTube. Escolhi. Aí as pessoas aqui escolhem abrir um canal no YouTube, fazem 5 vídeos e desistem. Cara, te dá um tempo mínimo para validar. Será que era a melhor escolha? Eu não sei, mas agora que você escolheu, se joga de cabeça na escolha. Essa foi o primeiro exercício que eu criei na minha vida. Escolhi, já era, eu vou considerar que todas as outras escolhas anteriores não existem mais. E agora eu vou dar o meu melhor nessa escolha aqui. Primeiro exercício. Segundo exercício. Quando você tem múltiplas escolhas, existe aquela coisa clássica, né? Você pode ir lá e fazer prós e contras, sei lá o quê. Mas existe um segundo exercício que eu faço que é, ao fazer essa escolha, o que eu perco? O que eu vou deixar de ter? O que eu vou deixar de fazer? O que vai sair porque eu fiz essa escolha? Por exemplo, ano passado eu fiz uma escolha de executar um trabalho que ia tomar muito tempo. E quando eu fui pensar se eu fazia essa escolha mesmo, eu pensei, olha, certamente a minha empresa vai sofrer com isso, porque eu vou ter que gravar menos vídeo, eu vou produzir menos conteúdo, como você deve ter visto que eu fiz aqui nos últimos meses. Mas eu pensei bem nisso, pensei, olha, existe esse custo de oportunidade. Então eu fiz essa escolha ela tinha muito risco de não ser financeiramente vantajosa, inclusive. Mas eu falei, olha, eu vou escolher e eu vou me dar pelo menos 6 meses nisso daqui para ver o que acontece. E durante esses 6 meses eu vou dar o meu melhor. Então, uma vez que você escolhe, se coloca um tempo mínimo, beleza? E ignora todas as outras coisas que ficaram para trás. Então, você faz o seu melhor, se dá um tempo mínimo. Existe um terceiro ponto importante, um terceiro tipo de exercício no que tange as escolhas. Você analisa o custo de oportunidade, era esse o segundo ponto. Né? Agora o terceiro ponto é o seguinte. Você deveria consultar somente algumas pessoas muito específicas e que você sabe que tem uma dessas duas coisas. A primeira é uma vontade honesta de que você
seja feliz. Eu vou chamar de seja feliz porque a escolha pode ser relacionamento, dinheiro, qualquer coisa que seja. Então, normalmente, é melhor você não pedir conselho para alguém que não quer genuinamente que você seja feliz. Esse é o primeiro ponto. Ou elas têm que ter uma segunda característica. Elas têm que ter um know-how muito grande naquela área da tua escolha. Então eu vou perguntar sobre relacionamento para alguém que é expert em me ajudar com relacionamento. Ou vou perguntar sobre investimento para alguém que entende de investimento. E por aí vai. Do tipo, eu não vou lá perguntar para o meu pai sobre investimentos, porque meu pai não entende nada de investimentos, só porque o meu pai quer o meu melhor, quer que eu seja feliz. Por isso que eu falei, tem que ter uma dessas duas coisas, mas você tem que avaliar qual delas é importante para aquilo que você está perguntando. Agora, quando eu faço uma pergunta do tipo, olha, eu tenho esses dois caminhos no trabalho, esquece o dinheiro, pensa em mim como teu filho e me diz o que você acha que seria o melhor para minha felicidade, para minha satisfação existencial. Isso eu posso perguntar para meu pai. Então, o tipo de pergunta que você faz para quem quer o teu bem e te ama mesmo e quer você feliz, é uma pergunta que ela não tem a ver com técnica no geral, ela tem a ver com a existência e o sentido da tua vida. Será que isso aqui faz sentido para a minha vida, para a minha circunstância, para a minha pessoa? E para essa pessoa que é expert, coisa e tal, você vai perguntar a técnica mesmo. Aquilo que é, olha, você que entende de investimento, se eu comprar essas ações aqui, o que você me diria que pode acontecer? Ou me diz quais ações eu poderia comprar com esse dinheiro que sobra todos os meses aqui do meu trabalho. E aí que vai a conclusão da coisa. Uma das partes mais difíceis da nossa vida é tomar a decisão e depois honrar a decisão tomada. E eu penso que compreender que nós estamos sempre num processo de escolhas constantes, ou seja, quase nada é definitivo, eu posso voltar atrás, algumas coisas são, mas quase nada é. No geral, por exemplo, um casamento da forma como eu casei é para ser definitivo, só acaba no fim da vida, eu prometi lá pro padre. Agora, tem coisas muito menos definitivas, eu escolhi acordar todo dia às 6 da manhã, eu posso mudar do dia para a noite para acordar às 6:30. Não é tão simples igual mudar de esposa, vamos dizer assim, né? Então, primeiro a gente tem que entender que nossas escolhas não são definitivas quase nunca e nós podemos sempre dar um passo para trás ou voltar para um outro caminho. Segundo, a gente precisa entender que a nossa vida é sempre compreender a nós mesmos e compreender as nossas circunstâncias. A nossa vida é um autoconhecimento e o conhecimento da minha circunstância. Então na internet a gente vê muito, você precisa ter um autoconhecimento. Claro que sim, ótimo. Mas se você não entender a sua circunstância, você não consegue pegar nada do que você aprende, que é universal e genérico, e aplicar na tua circunstância, na tua vida. Porque é a tua circunstância que determina a forma de aplicar as coisas. E tomando essa consciência, então a ideia desse vídeo era você tomar essa consciência dessas coisas. Eu penso que você pode tomar decisões melhores para a sua vida. Queria que você comentasse o que você achou dessa conversa e desse vídeo. E queria lembrar que se você quer tomar uma boa decisão para fazer um negócio de uma pessoa só na internet, o link está na descrição para você conhecer o projeto AOPB. É a minha comunidade, onde eu ajudo a centenas de pessoas. Eu já tenho mais de 20 mil alunos, eu acho que 25 mil alunos no digital, desde quando eu comecei. E muitas pessoas que de fato aprenderam a construir um negócio de uma pessoa só por aqui. O link está na descrição para você saber mais. Tamo junto.